Oi, tudo bem com vocês? Faz tempo, né, que eu não venho aqui gravar vídeos, mas já tem algum tempo que eu venho pensando em contar como foi, né, a morte da minha irmã. E sim, gente, já perdi, né, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, né, os meus avós. E aí eu vou contando como foi, ter tido todas essas perdas, né, na minha vida. A da minha irmã, ela foi a segunda filha, né, da minha mãe. A minha mãe teve o meu irmão Sérgio, aí teve a minha irmã Ana Cristina, e depois teve outros dois, e teve eu e o meu irmão Felipe. Na verdade, foram seis filhos. Aí o que aconteceu com a minha irmã, né, a Aninha, que faleceu? Essa minha irmã, ela assim, desde muito nova, né? Minha mãe sempre falou que ela dava assim. Nossa, uma moto. A minha mãe contava que assim, que desde pequena ela dava muito problema para minha mãe, sabe? Assim, até na escola. Que ela dava um anel assim de ouro, deu um anel de ouro para minha irmã, e a minha irmã chegou na escola e pegou o anel e deu para a professora, sabe? E que ela ficava na rua, ela não gostava de estudar, né? E aí, logo cedo, ela começou a se envolver com droga, sabe? E aí ela usava droga, ela não se importava com nada, ela casou cedo, sabe? Aí casou cedo, teve duas filhas incríveis, sabe? Depois ela começou a cada vez mais se envolver nesse mundo que não atrai coisas boas, né? E muitas vezes brigava com a minha mãe. Eu lembro quando eu era criança, assim, ela chegava em casa e se escondia, porque ela não era filha do meu pai, né? A minha mãe teve vários casamentos e ela se escondia porque o meu pai não queria ela por conta do que ela fazia, assim, e de quanto que ela brigava com a minha mãe, né? E aí, quando ela se escondia dentro do guarda-roupa, e eu ficava olhando aquela cena, né, sem entender nada, criança, e ela ficava escondida e eu tinha que ficar quieta, assim, sabe? Aí meu pai saía e logo ela saía de dentro do guarda-roupa, aí ela ia embora. E aí minha mãe, ai, não fala pro seu pai não, sei o que, só que é criança, né? E aí meu pai chegava, eu ia e contava, pai, a minha irmã veio aqui e ficou escondida dentro do guarda-roupa. Então já imagina, era a maior briga e a inocência da criança, né? Como é importante, assim, a gente criar uma criança num ambiente saudável, né? E aí foi indo, ela depois teve uma outra filha, né? Depois de algum tempo ela teve a Ana Vitória, né? E começou a morar muito na rua, né? Começou a se prostituir e aí ela perdeu a guarda das filhas, né? E aí as duas mais velhas, elas foram embora para Minas, porque o pai delas, né, eram de Minas, e a mais nova ia pro lar, né, para adoção. E a minha mãe foi e pegou ela. Ela tinha 6 anos, 5 anos na época. E aí, no caso, eu e minha mãe, a gente assim ficou cuidando dela, né, criando ela. E todas as vezes que essa minha irmã chegava em casa, era uma briga, né? A droga, ela destrói a mente da pessoa, a vida da pessoa. Ela vem pra destruir tudo, sabe? A família, e não foi fácil, sabe? Muitas vezes eu briguei com ela e ela era uma pessoa assim boa, sabe? Um coração bom, ela era alegre, ela gostava assim de cuidar, de ajudar e ela elogiava. Então, assim, não foi fácil viver todo esse processo, né? Assim, ter uma irmã por parte de mãe, assim, que passou por tudo isso. E engraçado que logo que a minha mãe faleceu, né, passou uns 2, 3 meses, a minha irmã faleceu também. E por conta de droga. Ela estava na praça
e aí o cara tinha dado R$ 20 para ela comprar uma droga, e ela voltou sem a droga, sem o dinheiro, e o cara pegou a faca e cortou o pescoço dela. E ela ficou lá caída assim na praça. Eu fui resolver, né, toda a situação, e aí o corpo dela foi enviado para Minas, que era onde estavam as filhas dela, né? E é uma história muito sofrida, muito delicada. Eu peguei trauma de droga, sabe? Eu não aceito droga na minha vida, nem nas pessoas que estão perto de mim. Eu não consigo ficar, sabe? É muito difícil falar sobre isso, porque você vê, né, a destruição da droga assim na sua família, nos seus irmãos. Então não é fácil. E eu quero deixar essa história mesmo como algo de incentivo para que você não use drogas, sabe? Não usa, não se envolva, seja mais forte que tudo isso, por mais difícil que seja, sabe? Busque Deus, busque Jesus, porque Ele é o único capaz de preencher, sabe? Todo esse vazio que muitas das vezes as pessoas buscam em drogas, né, em prostituição, em coisas que não vai levar a nada. E eu me lembro que ela sempre, assim, desejava coisas boas para mim, falava coisas boas, e muitas das vezes inventava muitas coisas ruins, sabe? Acho que para chamar atenção, ou por ciúmes, eu não sei. Mas é engraçado que ela falava: ai, se eu tivesse o seu corpo, eu ia andar pelada na rua. E ela andava assim, sabe, do carnaval, assim, ela era muito diferente, assim. Não sei nem explicar, me faltam palavras, mas eu sonho, assim, sonhava, né, desejava uma vida melhor para ela, sabe? Que eu pudesse admirar. E quando eu era criança, eu era bem pequena, eu fui na casa dela uma vez tirar fotos lá, sabe? Ela tinha acabado de casar, ela era muito nova, e eu ficava olhando as roupas dela, o batom dela, assim, e eu pensava que eu pudesse me espelhar, sabe? Na minha irmã. Nossa, minha irmã mais velha, eu vou me espelhar nela, sabe? Minha inspiração. E não foi assim. E eu tive que buscar referências, né? Na vida mesmo, sabe? Assim, olhando para fora, os tipos de referência que eu ia querer para mim, para minha vida, né? Então eu sempre foquei muito em estudar. Meu pai me ensinava muito isso, né? Falava: filha, você tem que estudar, você ocupa a sua cabeça estudando. E aí eu foquei muito nisso. E eu desejo, assim, de coração, que as pessoas que estão dependentes das drogas, que em nome do Senhor Jesus, eles sejam libertados, tá bom? E é isso, eu espero, assim, que vocês, né, tenham gostado de saber dessa história, e que, de certa forma, isso sirva de lição para que você seja uma pessoa melhor, para que a gente possa focar no estudo e não nas drogas, tá bom? Um beijo e até mais.